Muito bem, estamos ao vivo. É, então, mais uma vez, gostaria de dar boas-vindas para todas e todos ao penúltimo painel dos eixos temáticos do GT de Biodiversidade. No painel passado, a gente falou sobre produção e consumo sustentável. A gente vai deixar o link aqui do YouTube para vocês darem uma olhada depois, mas está lá no canal do Engaja Mundo, que tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando essa semana, né? A economia circular ela é um jeito de entender a produção e o consumo, não como uma cadeia com começo e fim, começo, meio e fim, mas algo que segue as leis da natureza, né? Trazendo aqui a grande lei de nada se cria, tudo se transforma. E falando de natureza, porque, né, sempre a gente não consegue não trazer a natureza como exemplo, a gente discutiu no grupo do GT, no grupo do WhatsApp mesmo, o que são soluções baseadas na natureza, o que isso significa para a gente, enquanto juventudes lá. Para a Clary, que está aqui conosco hoje na chamada, ela comentou que a agroecologia é o que mais vem na cabeça dela. Solução para fome, de degradação do solo, de recuperação da biodiversidade. E eu lembrei lá no grupo bastante que eu trabalho hoje, que são com as soluções urbanas. Então, telhados verdes, jardim de chuva, jardins drenantes, que tem a ver também com uma indicação que o Mataus trouxe, de um episódio que tem no Netflix sobre bioarquitetura, e a Mary Oxman, na série Abstract. Fica aí a dica para o fim de semana, dar uma assistida nessa série, para quem gosta do tema de bioarquitetura. A Nayara citou o termo biomimética, para resumir as inspirações na arquitetura, moda, casa, etc. E a Priscila resgatou a própria definição da UCM, que é União Internacional para a Conservação da Natureza. Soluções baseadas na natureza são ações para proteger de forma sustentável, gerenciar e restaurar ecossistemas naturais ou modificados que abordam desafios sociais de forma eficaz e adaptativa. Destacou o exemplo da restauração florestal e do manejo sustentável. Essas ideias, elas juntas, né, elas combinam com os nossos convidados de hoje, que vão trazer nossos convidados de hoje, que por enquanto estamos com duas convidadas aqui, que vão trazer uma experiência, então, com economia circular, como isso dialoga com sistemas produtivos alimentares, com o problema do lixo, ou melhor, resíduos sólidos, para a gente ressignificar esse termo, e a relação de tudo isso que a gente tem com os espaços urbanos. Então, bora lá, convido todos para embarcar conosco. Eu gostaria, então, que as nossas painelistas de hoje se apresentassem. Então, em ordem alfabética aqui. Daniela, se você pudesse apresentar um pouquinho, falar rapidamente quem você é, de onde é que veio, como é que está o clima aí onde você está, para a gente se sintonizar. Obrigada, pessoal. Primeiro, desculpa de estar sem a câmera. Já já eu consigo, estou em trânsito. Eu estou bem, sou Daniela Lerari, sou paulistana, não moro em São Paulo hoje. Sou bióloga de formação, me especializei em economia circular com um olhar bem para a questão de embalagens, mas muito conectado também com resíduos. Gestão de resíduos sempre foi bem minha pauta, então mergulhei muito nisso pelos últimos 15 anos. E depois fui transicionando dentro desse guarda-chuva grande de sustentabilidade. Faz 4, 5 anos que eu estou olhando para clima também, né, para a questão de crise climática. Então, tem várias conexões aí. Eu sou sócia de uma empresa B que chama Triciclos, que trabalha essa lógica de economia circular em toda a cadeia de produção, consumo e descarte. A gente teve muito trabalho também com cooperativas de catadores e com essa ótica mais social da gestão de resíduos, que é tão importante, né, no Brasil e em outros países. Eu sou parte do Conselho do Sistema B aqui no Brasil, onde a gente olha esse universo de triplo impacto, né, e as ferramentas de gestão e mensuração e reporte do lado das empresas. E hoje, e desde o ano passado, já vai fazer quase um ano, eu faço parte da equipe dos Climate Champions, né, então ajudando o Gonzalo Munhoz e o Nigel Topping, que são dessas duas figuras que têm o desafio de aumentar a ambição para os atores não estatais rumo à COP26. Então, eu hoje sou líder da estratégia do Brasil com os Climate Champions e
co-líder de soluções baseadas na natureza. Então, a gente tem ali um olhar bem para oceanos, água e uso da terra, agricultura regenerativa. São muitos temas, então, obviamente, que não dá para virar especialista em todos, mas acho que a coisa mais interessante é essa multidisciplinaridade, né? Tanto de soluções baseadas na natureza, quanto de todos esses temas que estão muito interligados, interconectados, assim também conectado com a interdependência que a gente prega dentro do sistema B. Então, é interessante, né, começar a ver como as coisas se conectam. E é isso, é um super prazer estar aqui, e animada para escutar também, Sandrine. A gente não se conheceu pessoalmente ainda, mas animada para ouvir de vocês e para a gente trocar. Já já eu ligo minha câmera. Muito bem, Dani, muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar a Sandrine a se apresentar um pouquinho para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Espero que vocês estejam bem e saudáveis aí na medida do possível nesse momento que a gente está passando, que é tão difícil e desafiador. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco das coisas que eu vivenciei nesses meus 24 anos de vida. Eu sou bióloga, eu fiz biologia aqui na Unicamp e durante a graduação, eu trabalhei com comunidades tradicionais, mais especificamente com a gestão participativa de recursos naturais. Então, meio que nesse olhar de como trazer a gestão para perto das comunidades, né, e usar esses conhecimentos de uma forma mais inteligente. Depois que eu me formei, eu fiquei viajando um pouco, trabalhando em umas fazendas, meio que tentando ver onde que eu me encaixava. Fiz aquele programa, não sei se vocês já ouviram falar, que chama WOLF, que você fica de voluntário em umas fazendas, então tive essa vivência nesse lugar da produção alimentar, que foi bem bacana. E depois disso eu entrei no ICLEI, né? Quando voltei dessas viagens aí, entrei no ICLEI, que é uma rede de governos locais pela sustentabilidade, onde a gente apoia por meio principalmente de programas, né, de projetos de cooperação internacional, os municípios a desenvolverem iniciativas de sustentabilidade das mais diversas naturezas, né? No projeto que eu trabalho, a gente fala bastante sobre conservação da biodiversidade a nível regional, e eu tenho essa atuação aqui na região metropolitana de Campinas, mas aliado a isso, né, esse meu trabalho específico no ICLEI, eu tenho também desenvolvido toda uma atividade enquanto ativista pela segurança alimentar. Esse tema foi surgindo, assim, na minha carreira de uma forma que não tive como desviar, foi meio incontornável, assim, tive que olhar para isso. E aí surgiu essa oportunidade, né, de ficar enquanto ponto focal da juventude latino-americana para a cúpula de sistemas alimentares da ONU, que vai acontecer em setembro. Então, tenho atuado bastante nesse lugar também, pensando, né, na questão de como, principalmente do SDG 2, né, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 2, que é a erradicação da fome. Então, tenho pensado bastante sobre isso, tenho feito algumas articulações interessantes aqui também, que tem sido um grande fôlego nesse período de pandemia. Acho que é isso, um pouquinho sobre a minha história. Estão perguntando aqui como que é o nome desse voluntariado, é WOLF, Worldwide Opportunities on Organic Farming, alguma coisa desse tipo, eu posso mandar o link aqui embaixo depois. É isso, gente, valeu. Impressão minha, o Diogo travou. Eu acho que ele travou, gente. Travou. Vamos ver, tá.
Acho que tá Oi, voltando já. voltei. Aí, Voltou. qualquer coisa eu Desculpa, assumo gente. aqui. É, o internet é uma coisa complicada, né? Mas vamos lá. Time de peso, grandíssimo time de peso que a gente tem aqui. Marina, a gente já tem então mais o nosso próximo convidado, ele vai entrar já já. Então, gente, a gente tinha chamado, né, um jovem da Coopera Floresta, que é uma cooperativa de produtos agroflorestais do Vale do Ribeira, e não sei se ele está sem sinal, a gente não está conseguindo falar com ele, mas o meu contato inicial foi com outro membro da Coopera Floresta, e ele disse que pode entrar. Aí ele só não tem o Zoom, então ele está baixando, está fazendo esse processo aí, e aí em breve acho que ele consegue entrar e trazer um pouco dessa perspectiva. Mas a gente pode ir seguindo. Ótimo, muito bem, né? Falando de economia circular e soluções baseadas na natureza, a gente tem que falar de resiliência também, né? Reinventar, então muito bom, que bom que está aí com os planos B. Então eu gostaria de abrir um pouco então o nosso processo aqui fazendo perguntas aberta para as duas. Aí vocês decidem quem fala primeiro, fala de ficar bem tranquilos. Então eu gostaria de começar perguntando qual que é a proposta da economia circular e como é que ela se difere de um sistema diferente que a gente tem trazido hoje em dia, né? Por que elas são diferentes? E qual é a vantagem de usar as soluções baseadas na natureza para os grandes problemas ambientais e climáticos que a gente está enfrentando hoje? O que isso colabora de alguma forma? Eu acho que eu posso começar a responder, se for tudo bem pela Daniela. Claro. Eu vou focar minha resposta na parte de soluções baseadas na natureza. Eu acho que é onde eu tenho um pouco mais de prioridade para falar, porque eu trabalho diretamente com isso. Eu acho que é importante a gente lembrar, assim, colocar as coisas dentro de um panorama histórico, né? A primeira COP do clima, se eu não me engano, foi em 95, né? Então faz muito pouco tempo. É uma discussão super recente que vem se constituindo nesse cenário das mudanças climáticas, né, que a gente tem enfrentado e tem conseguido perceber nos nossos ambientes naturais. E aí, dentro desse contexto, que já é um contexto curto, faz muito pouco tempo, e essa discussão ainda é incipiente, digamos assim, né, apesar da sua urgência, as soluções baseadas na natureza são um conceito que surgiu há pouquíssimos anos. É um conceito que ainda está com essa necessidade de definição, né? A UICN teve essa intenção de definir nesse guia que eles lançaram no final do ano passado, que são as ESBN, né, e colocar isso dentro de uma lógica um pouco mais institucional, mas ainda assim é um termo que é muito jovem, muito incipiente, assim, nas discussões, e é um termo que veio junto, assim, meio que primo, né, de serviços ecossistêmicos, como é que a adaptação baseada em ecossistemas, infraestrutura verde. Então, são esses termos meio primos que surgiram para a gente conseguir dar vocabulário para essa discussão, né? Para dar ferramentação para entender a mudança do clima e como a gente pode agir a respeito disso. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, desse panorama, e de ser um conceito muito jovem, ainda é uma coisa muito importante, né? É algo que oferece para a gente, acho que é aí que eu respondo a pergunta de uma forma mais objetiva, é que oferece para a gente uma capacidade e até mesmo um vocabulário de reconhecer o que são essas práticas que podem nos ajudar a combater a mudança do clima e enfim, né, se adaptar, mitigar e gerar resiliência dentro das cidades. Porque ela traz, e eu digo dentro das cidades, porque a gente sabe, né, que as populações hoje em dia estão dentro dos centros urbanos, acho que é 50% hoje, se eu não estou enganada, e aí tem esse panorama de que daqui a 30 anos vai ser, tipo, todo mundo, basicamente, né, 90%, alguma coisa assim. Então, eu acho que esses termos, soluções baseadas na natureza, serviços ecossistêmicos e tudo mais, eles oferecem um arcabouço de palavras e de ideias que nos ajudam a olhar
até mesmo, assim, para todos os ambientes, né, construídos ou não, modificados ou não, urbanos ou não, mas para o contexto urbano, eles são especialmente, eu acho que eles são especialmente interessantes, né, eles oferecem uma forma da gente visualizar as nossas oportunidades com um olhar mais próximo, assim, da nossa realidade atual. Então, acho que as soluções baseadas na natureza, enfim, é isso, né, estão com essa definição ainda muito em aberto, mas que elas vêm nesse sentido de mostrar para a gente como que a gente pode integrar a natureza nas nossas infraestruturas, como que a gente pode pensar em não ser contraproducente e não ficar lutando contra a natureza e jogar junto com ela, né? E acho que isso é um papel muito importante, assim. Bem, já temos sons de... Eu não sei se a Daniela gostaria de falar agora. Ele está conosco? Daniela caiu? Vocês sabem me dizer? Ela estava em trânsito também. Eu acho que... Ah, ela está voltando. Queda de internet, eu tenho um lugar de fala. Acho que todo mundo aqui tem, né? Quem já não passou por um perrengue. Oi, Daniela. Bem-vinda de volta. Voltei, pessoal, desculpa. Muito Nessa bem. chegada eu fui absorvida num buraco negro sem internet. Reconheço. Ai, mas estou aqui, desculpa. Sem problema. A gente ia agora te dar fala. Ai, tio, Você lembra a pergunta? Você gostaria que eu repetisse? lembro. Não, acho Muito que bem. nessa lógica de olhar para a economia circular, né? A proposta de economia Isso. circular, o que ela Isso. tá. Sandrine, depois eu escuto a gravação para ver sua resposta até o fim, que eu cortei ela no meio do caminho, mas acho que a gente tem visões bem complementares, né? Então, eu costumo explicar a economia circular, eu acho que isso a gente vai segue aprendendo, né? Mas acho que para entender a economia circular, eu gosto de voltar para aquela lógica da economia linear, né? Então, a gente extrai, produz, desperdiça, né? Extrai, produz, desperdiça e fica nessa toada. Então, esse modelo a gente já sabe que ele está meio fadado ao fracasso, né? Então, acho que a percepção é de que a economia circular ela é uma abordagem sistêmica para o desenvolvimento econômico projetado para beneficiar os negócios, a sociedade e o meio ambiente, né? Uma economia circular tem como objetivo dissociar o crescimento econômico do consumo de recursos finitos e criar o capital econômico natural e social. Ela se baseia ela se baseia em 3 princípios, né? Primeiro é eliminar resíduos e poluição como conceito. O segundo é manter os produtos e os materiais em uso com o maior tempo possível. E o terceiro é o de regenerar os sistemas naturais. Eu estou com todo mundo travado, mas vocês estão me ouvindo? Sim, a gente ouve. Ah, tá ótimo. E eu acho que daí, né? Então, acho que para a gente solucionar essa maior ameaça que a humanidade já enfrentou, né, é necessário que a nossa espécie faça uma análise bem profunda e crítica da forma como que a gente faz tudo, tudo, né? Por que a gente faz, como a gente faz, o que é necessário, da onde vem, para onde vai. Eu acho que essas perguntas que tem que vir e voltar o tempo todo. A gente precisa mudar esse modelo linear que eu comentei com vocês, então, para uma economia projetada para ser mais regenerativa. Muitas vezes a gente fala, né, então, dentro do Climate Champions, a gente tem essa campanha que é a Corrida para o Zero, né, o Race to Zero, e é chato correr para o zero, né? Quem quer correr para o zero? Mas a verdade é que a gente precisa, sim, correr para o zero para conseguir regenerar. Então, se a gente não faz essa corrida para o zero, a gente não consegue enxergar que é preciso ir para o zero para depois ir para o positivo, né? Para depois ir para a lógica de regeneração.
O William McDonough, que é um designer, um arquiteto norte-americano que escreveu o Cradle to Cradle, do berço ao berço, aliás, sugiro muito a leitura, já existe versão em português. Ele diz que a gente precisa mudar essa mentalidade de fazer menos mal para fazer mais bem, né? E eu acho que isso é muito potente. Quando a gente começa a pensar em deixar de falar, eu vou gerar menos, eu vou poluir menos, para começar a entender como a gente consegue fazer melhor, né? Como a gente consegue estourar um pouco essa forma de explicar. E eu acho que essa lógica de olhar para a economia circular como algo que possa ser regenerativa é muito positiva. Então, numa economia assim, os sistemas naturais são regenerados, a energia vem de fontes renováveis, os materiais são seguros e provenientes cada vez mais de também fontes renováveis, o resíduo é obviamente evitado por meio de um design melhor dos materiais, os produtos e os modelos de negócio também são diferentes. Então, ela vai oferecendo de forma mais positiva a redefinição e a criação de valor para focar nos benefícios na sociedade como um todo, né? E vai abordando, acho que essas deficiências do sistema atual para criar oportunidades de negócio para toda a sociedade. Acho que isso, no final, a gente tem, eu com esses anos aprendendo sobre economia circular, começo a perceber cada vez mais como ela está se conectando com a ótica de negócios, né? Tem muitos exemplos de economia circular que já são muito antigos, né, que acontecem há muito tempo e que a gente não chamava de economia circular. Então, acho que tem um pouco da gente absorvendo, entendendo, tirando de lado aquela coisa de quero falar, quero colocar o nome. Também tem muita gente que está colocando economia circular como nome, mas que na verdade não é, né? Então, em resíduos a gente brinca que não tem bala de prata, né? Não tem uma coisa que vai solucionar tudo. Tem um pouco aqui, um pouco ali, precisa olhar para aquele ambiente, precisa entender o regional, precisa entender o que está acontecendo ali naquele espaço, se existe absorção, se existe infraestrutura, se tem pessoas envolvidas, se não tem. Então, acho que também o fator humano, né, é extremamente importante para entender. Nem tudo que é circular é bom, né? Nem tudo que é circular é bom. Se a gente circula mal os materiais, isso não é uma coisa boa. Então, a gente precisa entender isso também. Acho que é um ponto importante. Excelente, como você, Daniela, comentou, realmente as contribuições elas se mesclam bastante, né? Quando a gente coloca uma visão de natureza no centro, né? Então, de tirar o ser humano do topo de uma pirâmide, né? E, na verdade, quem entende bastante essa visão holística da coisa... Sandrine, você quer algum comentário antes de eu passar para a próxima pergunta? Pode ir? Eu queria fazer um comentário, Vá. e eu acho que era um pouco nessa linha do que você estava falando, essas duas questões, né, das soluções baseadas na natureza e da economia circular, eu acho que elas se conectam de uma forma muito profunda, porque elas entendem, acho que parte de uma premissa, né, básica, que é como estamos hoje não está funcionando, a gente precisa de alternativas, a gente precisa pensar na coisa de um jeito diferente, e acho que ambos, assim, estou fazendo uma análise selvagem agora, né, com as contribuições, mas que ambas as propostas visam entender os processos naturais e como as coisas naturalmente poderiam se relacionar de uma forma mais simples e com menos gasto energético, né? Eu acho que essa questão, assim, de trazer para uma lógica mais eficiente, ela permeia esses dois conceitos, tanto da economia circular quanto das soluções baseadas na natureza. E eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso, né, em onde que existe essa convergência, porque no final das contas, essas duas lógicas podem se retroalimentar e se fortalecer dentro dos territórios, né? Talvez a economia circular pensando num aspecto mais da distribuição, da produção, do consumo, e as soluções baseadas na natureza pensando na infraestrutura, né? Pensando nos espaços construídos. Então, acho que são duas lógicas muito importantes de andarem juntas e que, se a gente for ficar pensando aqui juntas, né, todos nós, a gente vai achando cada vez mais links entre as duas coisas, assim. Com certeza, e que incrível que é a oportunidade de aplicar isso em cidades, né? Quando você olha como as cidades estão pensadas, como elas estão construídas, né? Essa possibilidade de a gente ter uma demanda crescente por recursos por um lado, produção de resíduos por outro, né? Tudo em nome do crescimento econômico eterno.
O que a gente pode fazer quando a gente traz essas duas colegas de mãos dadas, economia circular e as soluções baseadas na natureza, né, para repensar a mesma forma que a gente interage. Bem, né, tem bastante uma lógica aí da gente repensar os caminhos que a gente está tomando agora, mas tem muitos conhecimentos que já aplicam isso há muito tempo, né? Então, o novo normal é velho, é bem velho, bem antigo, bem ancestral. E aí eu queria trazer um pouco esse ponto de vista. A gente sabe que, no caso do Brasil, por exemplo, que isso ainda é uma raiz muito forte, esse debate está cada vez maior, né, que os povos indígenas e tradicionais já possuem uma visão holística de meio ambiente, desde sempre, utilizando soluções baseadas na natureza, a lógica, né, cíclica de usar bens, antes mesmo desse termo ser pensado em ser cunhado, ser escrito, ser debatido internacionalmente. E ainda assim, apesar disso, os debates em torno desse tema, economia circular, soluções baseadas na natureza, eles são elitizados, né? Protagonizado por pessoas brancas. Como que vocês enxergam, na opinião de vocês, na vivência de vocês, fazer com que esse debate seja mais amplo, consiga abarcar pessoas de todos os grupos, principalmente juventudes, né? Colocar narrativas não brancas e não elitistas para falar de uma coisa que é originalmente não branca e não elitista. Não sei se a Daniela está conosco, talvez eu pudesse começar, dar aquela equilibrada. Vamos lá. Eu sinto que a gente, para mim também está travando um bocado. Daniela, você ainda está entre nós? Se você tiver, conseguir ouvir, dá uma mensagenzinha no chat. Talvez a gente possa inverter a estão ordem. me ouvindo aí? Agora ouvi. Tirei. Se você quiser deixar a câmera desligada para melhorar um pouco a conexão, você fica à vontade, aí você liga mais tarde. Acho que ela caiu. Acho que ela vai voltar conosco já já. Sandrine, se você quiser então tomar a bola, pode ser? Claro. Voltei, Ai, gente. Voltou. Muito bem. Vai lá, Ai, Daniela. Vamos que lá, aventura. resiliência. Muito Ai, bem. gente, desculpa. Tô Tranquilo, aqui, ó, pode só me volta. seguir. Desculpa, eu fiquei falando um pouco, vocês não estavam me ouvindo, mas Isso. acho que reconectando um pouco, primeiro todo o respeito, né, para esses que entregam e conseguem se conectar e estão aí para ensinar para a gente essa relação com a natureza que a gente perde tão fácil, né, que a gente tem perdido tão fácil. Nós somos a natureza, no final das contas, e a gente tem essa tendência, essa insistência de se afastar. Eu acho que é um desafio muito complexo de incoerência nossa, né, de fazer as discussões e de não escutar e de não trazer. Mas a gente não tem mais desculpa, né? No final das contas, não tem mais desculpa para que a gente não coloque as pessoas, não inclua, não ouça. De certa forma, minha percepção é que o mundo digital, pode ser que eu esteja sendo um pouco ingênua, mas no final, uma câmera para uma voz e uma pessoa. Então, dependendo do mínimo de respeito que a gente tenha dentro de uma conversa, a gente consegue um pouquinho mais de oportunidade de diversidade nos diálogos. Eu acho que a liderança, por mais que ela ainda seja uma liderança absolutamente recortada, ela tem que ter, e a gente precisa cobrar isso, responsabilidade de trazer essas vozes e de escutar, assim como a gente vê acontecendo demais projetos de soluções para locais onde não tem pessoas locais participando dessa solução. Né? São coisas que a gente não consegue, não existe mais eu achar que eu consigo resolver, e aí trago para a minha vida, a minha experiência, muito com o trabalho com as cooperativas de catadores, onde por muito tempo a gente tentou resolver coisas que a gente não vive no dia a dia e que a gente não pode resolver, porque a gente, né, quem sou eu, quem somos nós, para, mesmo vivendo perto, mesmo entendendo,
trazer soluções sem acolher o que eles precisam no momento, né? Então, tinha vezes que a gente achava que era prensa e balanço, e, na verdade, era a pintura do banheiro que eles usavam, e, na verdade, era uma biblioteca para as crianças da família. Então, a gente precisa se abrir um pouco nessa... E aí vem várias outras questões, né? Vem questões muito primordiais de enxergar o outro, né? Do ser humano, que a gente precisa colocar aí. Então, acho que dói, é muito complexo. A gente geralmente atropela, né? O microfone abre, as pessoas têm o que falar e atropela, vai atropelando. Então, talvez a forma seja essa. Acho que de escutar mais do que de falar, de buscar aqueles que estão conectados e que estão fazendo as coisas e que talvez não consigam apresentar para o mundo, né? Onde estão os cases de verdade, né? Que forma que a gente está valorizando isso, contando esse impacto, colocando essas soluções, ou, enfim, transferindo essa tecnologia que está tão presente, que sempre esteve tão presente, quantos de nós estamos trabalhando para tentar traduzir isso, né? Ou apoiar que isso seja traduzido de certa forma, porque o mundo vai continuar como ele está, né? Essa liderança dos homens brancos falando disso ainda vai continuar por algum tempo, né? A gente sabe que sim. Então, de que forma que a gente consegue forçar e abrir esses espaços? Então, um tempo atrás, o Gonzalo Munhoz, o Climate Champion da COP25, já há algum tempo diz: eu não participo de painéis só com homens, eu não participo de painéis que não tenham jovens, eu não participo. Isso a gente vem percebendo a mudança que ele causa. Cada um que a gente consegue incluir é uma celebração, uma coisa incrível. Assim, a gente na equipe fala: uau, não é possível que esse painel desse tamanho ia acontecer, falando sobre temas muito conectados, falando sobre sustentabilidade, falando sobre diversidade, falando sobre, enfim, sobre temas que são absolutamente relacionados com isso e estão conseguindo ainda acontecer com 4 homens brancos, né, do mesmo perfil, da mesma... E assim, então acho que a gente precisa ir incansavelmente quebrando, e começando por nós mesmos, né? Então acho que cada um tem os seus desafios de sempre perceber e tentar provocar. Bem, Sabrina. Eu acho que a sua pergunta começou, né, com essa reflexão sobre o lugar das soluções baseadas na natureza e da economia circular, como esse lugar elitizado, né? E eu não sei se eu posso apresentar a minha tela. Posso, rapidinho? Pode, ver se Só você consegue. porque esses dias eu me deparei com esse estudo que, tipo, é isso, ele ilustra muito bem essa questão. É um estudo que foi feito, assim, óbvio, né, tem as suas limitações, foi um estudo bibliográfico que essa moça fez, vou deixar a referência aqui depois, eu tenho certeza que a organização pode deixar na descrição do YouTube também. Mas ela fez um levantamento bibliográfico do termo soluções baseadas na natureza, dentro de uma plataforma que chama Scopus, que é um lugar onde tem vários artigos científicos, e ela se deparou com alguns resultados muito interessantes, como esse que eu estou mostrando aqui, né? Buscando o termo soluções baseadas na natureza, ela encontrou um conjunto de documentos e foi analisar a origem desses documentos, desses artigos. E aí, vocês podem perceber aqui, né, que claramente existe uma tendência, né, o país que mais fez artigos nesse sentido foi os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália, então, tipo assim, Europa e Estados Unidos, né, basicamente, assim, enfim, até chegar aqui na China, é completamente nórdico, né, esse termo das soluções baseadas na natureza. E eu só acho que é importante a gente colocar isso enquanto uma problematização. Eu não acho que, como eu falei na minha fala inicial, eu não acho que o termo de soluções baseadas na natureza seja um termo ruim. Acho que ele é um conceito muito importante, que a gente precisa falar sobre ele, porque ele oferece essa possibilidade de a gente enxergar coisas e esse conceito da integração da natureza na infraestrutura, que é uma visão que a gente precisa desenvolver nas nossas cidades hoje em dia. Mas, infelizmente, é fato que é um termo que é top-down, é elitizado. E o que a gente faz com isso, né? Eu acho que
eu podia falar aqui na minha fala num sentido assim, vamos democratizar soluções baseadas na natureza, vamos capacitar técnicos dos municípios sobre soluções baseadas na natureza, levar isso para as escolas, mas eu acho que talvez o que seja mais interessante é reconhecer dentro da nossa realidade, né, principalmente falando aqui desse lugar latino-americano, brasileiro, principalmente, o que são essas infraestruturas que já existem e que são soluções baseadas na natureza. Muita coisa já vem sendo feita e é solução baseada na natureza, mas não ganhou essa etiqueta, justamente porque é um termo que é top-down. Então, assim, quando a gente... É isso que você está falando, né? Os povos indígenas é solução baseada na natureza. Tipo, essa definição que a UICN dá de soluções baseadas na natureza é exatamente a vida dos povos tradicionais, porque eles não têm outra escolha, eles precisam interagir com as funções do ecossistema de uma forma que não seja destrutiva, senão eles vão estar destruindo a forma direta de subsídio da vida deles, né? E a gente também, só que a gente esqueceu disso, porque a gente tem se distanciado dessa realidade, enfim, Revolução Industrial adiante aí, a gente tem cada vez mais se afastado dessa realidade, dessa verdade, que é que a gente é um animal dentro de um ecossistema que é a Terra, né? Então, eu acho que vamos continuar usando SBN, é um termo importante, é uma definição que traz um vocabulário mais urbano para essa questão, que é algo que a gente precisa, né, dado esse panorama de que as populações vão ser mais urbanas, são muito urbanas e vão continuar sendo cada vez mais, mas também, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente reconhecer o que já vem sendo feito e que cabe nessa definição de soluções baseadas na natureza e de economia circular, igualmente. Eu tenho certeza que essa lógica se aplica. Então, acho que é por aí. Eu gosto bastante da concepção de que os nossos impactos enquanto humanidade, eles não começaram, eles não foram apenas tão intensos na Revolução Industrial, mas também na Revolução Verde, lá atrás, quando a gente começou a modificar o ambiente expressivamente, e cada um fez de uma forma. Então, a gente tem vários registros de povos populações inteiras que deixaram de existir por mau uso dos recursos que tinham disponíveis, né? Então, estudos que falam isso dos povos da Ilha de Páscoa, a gente pode colocar aí até muitos povos tradicionais da Europa que, enfim, acabaram sendo reformulados aí de várias formas, enfim, e tantos outros, apenas porque não souberam usar os recursos naturais locais de uma forma circular, né? Então, eu acho que isso daí cabe bastante nesse ponto, e aí trazendo, então, no ponto de vista brasileiro, um pouco aqui, e ainda assim trazendo também a opinião bem pessoal de vocês, o que vocês observam no dia a dia, o que vocês enxergam, quais que são os maiores obstáculos, limitações hoje no Brasil, além do governo, que não colabora em absolutamente nada, mas como que quais são esses obstáculos e limitações no Brasil e no mundo para a implementação das soluções baseadas na natureza, entendendo a economia circular nesse bololô, né? E quais são esses problemas e como que a gente consegue contornar? Como que a gente consegue fazer isso ser o modus operandi, a forma oficial da gente trabalhar enquanto civilização? Eu não sei se eu devo começar. Pode escolher, então fica à vontade. Fica à vontade, prometo que a minha internet não vai cair agora. Tá. Eu vou começar então, tá? Pode ser. Bom, quais que são as principais coisas que impedem a implementação de soluções baseadas na natureza, né? Essa pergunta. Eu vou responder muito da minha vivência com o projeto que eu trabalho no ICLEI, que é o Interact Bio.
que é um projeto que olha para a gestão de biodiversidade regional, então, para todos os 20 municípios da região metropolitana de Campinas. E a gente tem trabalhado com esses municípios desde 2017, tentando entender exatamente isso. A proposta do projeto é fazer a disseminação do conceito de soluções baseadas na natureza e de serviços ecossistêmicos dentro da gestão municipal. E a gente trabalha de uma forma muito próxima com os técnicos dos municípios e eu percebo que, assim, esse conceito, né, vou usar um pouco da minha resposta anterior também, esse conceito é muito novo, de soluções baseadas na natureza, de serviços ecossistêmicos também, é um conceito muito elitizado ainda assim, esse termo, né, solução baseada na natureza é extremamente elitizado, ainda ocupa um lugar muito específico, uma esfera, né, uma bolha. Então, isso não chega muito dentro das secretarias de meio ambiente dos municípios, quiçá as outras secretarias que são muito importantes para que essas obras realmente aconteçam, né? Para implementar algo de solução baseada na natureza, você vai precisar da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Obras, Secretaria, enfim, diversas outras pastas municipais. E fazer essa informação chegar nesses lugares é um grande desafio. E aí, depois de fazer essa informação chegar, fazer com que a gestão pública atue em consonância para fazer que esses projetos aconteçam é outro desafio. Então, acho que, assim, né, falando especificamente sobre gestão pública, a gente tem essa questão tanto da capacitação quanto da articulação entre as diversas esferas, porque no final das contas a gente está sempre falando sobre interesses e prioridades, né? Quais são os interesses, quais são as prioridades que estão sendo postas. E aí, nessa lista de prioridades dos municípios, normalmente a questão ambiental já não está tão favorecida, e dentro da esfera ambiental, coisas muito inovadoras não são tão vistas assim. E acho que um exemplo aqui do que a gente está tentando fazer a respeito, né, é levar essa discussão junto com os técnicos, né, fazer esses ciclos de capacitação para que essa informação chegue nesses espaços por meio do projeto InteractBio, e a gente também vai fazer a implementação de soluções baseadas na natureza nos municípios junto com a prefeitura, meio que num teste, né, dizer assim, olha, vamos lá, a gente vai fazer junto com vocês um teste e depois vocês fazem aí sozinhos, tentam fazer. A gente vai fazer passagens de fauna aqui na região metropolitana de Campinas. Em Belo Horizonte, a gente vai fazer jardins de chuva, que são aquele SBN Standard, né? Tipo, mais conhecidão de todos. E em Londrina, a gente vai fazer a revitalização de um córrego com umas barragens para lidar com a velocidade da água e evitar assoreamento. Então, acho que é um pouco disso, né? É cada vez mais tentar levar essa discussão para dentro das pastas e dentro dos municípios para fazer essas soluções baseadas na natureza acontecerem de fato nos nossos territórios. Acho que da minha experiência é um pouco por aí. Incrível, né? E uma super contribuição. A gente não percebe essa questão de construir capacidades e de traduzir, de trazer. E eu acho que, conectando um pouco com o ponto anterior, no final das contas, etiquetado ou não, aquilo existe, né? E aquilo está lá. Então, é sobre ação, né? É sobre ação, é sobre garantir que está lá e garantir que a gente consegue mensurar e contar essa história, né? Na linguagem que seja, mas que a gente consiga fazer aquilo acontecer. Então, celebro o trabalho que vocês vêm fazendo, e eu acho que eu traria para esses pontos, assim, com base na pergunta, essas barreiras, né? Eu acho que os subsídios atuais, eles destroem a natureza em vez de ajudar a gente a desvendar o potencial de soluções baseadas na natureza, ou o que quer que a gente esteja dizendo. Então, acho que tem uma coisa bastante estrutural aí. Depois a gente
obviamente falta incentivos apropriados, né? Então, quais tipos de incentivo a gente deveria ter, de que forma, para quem, né? E para quê e como. Então, acho que tem aí um trabalho bem importante para fazer em termos de incentivos, e um desafio muito, muito grande, que é como a gente faz com que o sistema econômico valore a natureza, né? Eu falo muito da questão da questão sanitária, de água. A gente não dá o próprio valor para a água, da forma que a gente não dá o valor para a floresta em pé, da forma que a gente não dá o valor. Então, como a gente consegue trazer essa discussão de valor, que é muito complexa, né, que não é uma discussão simples, a percepção de valor, o que é valor e como a gente consegue trazer isso. E eu escutei algumas conversas também nos últimos meses dessa complexidade de monetizar, né? O que isso significa, mas acho que por cima é um pouco de como a gente consegue trazer o valor para a natureza, o valor que ela merece, que ela tem. E por último, acho que eu traria a questão dos MRVs, né? De monitorar, reportar e verificar as métricas também, né? Esse desafio que a gente vem vivendo e que cada vez mais, e na pauta climática é sobre isso, né? Então, tem compromisso e tem compromisso Science-Based Targets, né? Então, do que a gente está falando? Como a gente consegue ter métricas? Será que essas métricas são validadas? É uma métrica só? São várias métricas? Elas se conversam, né? Ao invés de confundir. Então, acho que a gente precisa evoluir muito nessa questão de transparência e métricas e ter um pouco mais de noção, mas no final das contas é sobre reconhecer o que está sendo feito, conseguir contabilizar, conseguir mandar a mensagem de que aquilo está indo, está levando a gente para um lugar diferente do que a gente estava indo sem agir, né? Excelente. Eu acho que vai muito nesse sentido que ambas comentaram, e eu queria só trazer um ponto, que eu sou colega de trabalho da Sandrine, estamos aí trabalhando na mesma equipe de biodiversidade, bem breve, e então é muito bom ver essas conversas sendo trocadas aqui e reiterar que a importância de construir essas capacidades instaladas, e isso vai muito no rumo da educação, que é o reconhecer e é o aplicar. E a capacidade instalada vem muito no entender de que, assim, já tem muita solução disponível, relativamente simples, ou seja, não precisa complicar, mas é só ir fazer, é só tomar o passo, é só ter o interesse de reconfigurar o seu espaço urbano, o seu espaço onde você está, para fazer com que aquilo aconteça. E aí é uma coisa que a gente, na gestão de resíduos, isso vem como exemplo, né, de repensar o espaço para valorizar recursos, né, reaproveitados, para você facilitar o acesso, né, à destinação correta de resíduos e repensar, entregar à população local. Isso, e em aplicação de soluções baseadas na natureza, lá no comecinho também dei uns exemplos, né, de algumas práticas que acontecem, mas eu queria pegar um tema específico aqui, aproveitando um pouco o background que a gente tem aqui, para falar de alimentação. E reformulando um pouquinho a nossa pergunta original, eu gostaria que a gente falasse, a gente conhece vários, mas para deixar aqui registrado, em termos de alimentação, com economia circular, solução baseada na natureza, vocês conhecem algum bom exemplo? Alguma coisa que você fala, ó, isso é legal, isso funciona, isso está dando certo, ou isso tem uma boa proposta, gostaria que a gente visse isso mais, gostaria que isso fosse espalhado, para a gente inspirar aqui. Logo no começo da fala dela, se apresentando, a Sandrine comentou do WUF, que é um voluntariado em fazendas, que eu conheci muito tempo atrás e também fiquei muito interessado em fazer, e tenho certeza que várias pessoas aqui também ou já conheciam ou conheceram, né? Depois vocês dão uma olhadinha no chat. E então, eu acho isso, para a gente inspirar agora. Vocês conhecem boas práticas vinculadas à alimentação, para a gente escolher um tema aí pontual? Acho que Sandrine pode começar dessa vez, eu não sei quem começou da última, eu já perdi a conta. Eu posso começar, se Tranquilo, pode ir. tudo bem. Eu conheço, gente, se tem uma coisa, assim,
várias coisas que eu falei hoje aqui, que eu gostaria que fosse uma take-home message, né? Uma coisa para levar para casa. Essa iniciativa tem tudo a ver com tudo que a gente está falando, assim. Foi um projeto financiado pela WWF, que chama, se eu não me engano, chama Plantando Água e Garantindo Segurança Alimentar. Mas a lógica era, a WWF estava financiando projetos de restauração, e esse grupo de pessoas decidiu que ia prestar esse edital e que faria essa restauração financiada pela WWF dentro de áreas que, ao mesmo tempo, eram áreas do MST, eram áreas ocupadas, e que também eram áreas prioritárias para gestão hídrica. Então, eram áreas que iam restaurar nascentes. E eles fizeram essa restauração com sistemas agroflorestais. Então, tipo, juntaram todas as agendas numa iniciativa. E é isso, eles conseguiram garantir segurança alimentar para essas famílias do MST, ao mesmo tempo que eles fizeram a restauração que era proposta pela WWF, e de quebra geraram uma segurança hídrica, né, para essas famílias e para essas regiões. Então, tipo, esse projeto é muito massa. Tem um episódio do podcast do Eurico Viana que ele conta sobre isso, e ele convida o cara que foi que encabeçou, né, para contar um pouco. E eu acho que tem tudo a ver, né? E agroflorestas e sistemas agroalimentares podem ser soluções baseadas na natureza. Eu acho que isso é muito importante de ser dito aqui. Assim, o modelo que a gente tem hoje, né, dessa produção linear e monoculturas, isso não é SDN. Mas a produção alimentar pode ser uma SBN. Ela pode restaurar ecossistemas, ela pode gerar co-benefícios, ela pode gerar segurança social também. Então, esse exemplo aí, vou deixar o link aqui de novo para vocês verem. Super recomendo. E se tem uma coisa que eu acho que devia ser feita, era isso, assim, que fosse feita, que fosse feito nesse sentido, que tivessem mais apoio para que outras iniciativas assim pudessem ser implementadas Brasil afora. Obrigado, Dani. Super, super. Não conhecia, Sandrine, quero muito pesquisar sobre isso. Acho que tem essa ótica de que a economia circular, no final, ela favorece o uso dos recursos renováveis para melhorar os sistemas naturais e esse retorno dos nutrientes, né, que são tão valiosos para o solo. Eu acho que eu traria essa ótica de agricultura regenerativa. A gente tem um líder trabalhando isso lá dentro do Climate Champions e trazendo vários cases, acho que muito amplos. Eu pelo sistema B, me lembro muito bem da discussão do case de uma empresa que chama Guayaki, não sei se vocês já ouviram falar, Erva Mate, é uma empresa americana, mas que trabalha com a floresta aqui na América do Sul, com uma lógica de que o produto existe para regenerar a floresta, né? Então, aquele produto acaba trabalhando absolutamente conectado com a ótica de cuidar daquela floresta, e ele existe porque a floresta existe, o produto está ali, né? Então, uma outra forma de trazer, mas acho que mais na minha área, o que eu acho interessante trazer nessa ótica é a questão de embalagens, né? Ela foge um pouco da pergunta original, mas ela está junto, porque a embalagem e produto são a mesma coisa no final, né? Porque a gente tem no Brasil um desafio de quando a gente consome o orgânico, muitas vezes ele está embalado num filme plástico, numa embalagem de EPS de isopor, e isso é uma questão de limitação pela legislação, que diz que para você ser certificado você precisa estar embalado, e a gente só, né, não só tem essa opção, mas essa é a opção disponível com menor custo, etc. Então tem várias complexidades aí, mas tem uma incoerência muito grande dos processos, aqueles que a gente já consegue tomar conta do conteúdo do alimento, de como o alimento é feito, de que acontece com esse alimento. Óbvio que não é tudo e ainda não está disponível da forma que deveria, mas a gente, de maneira alguma, olha para a embalagem, né? A gente está pecando muito em olhar para essa embalagem. Então, tem uma incoerência muito grande em toda essa lógica, né? No momento em que você está consumindo algo que te faz bem, que fez bem para a terra, fez menos pior para a terra do que a agricultura normal faz, que você está imediatamente consumindo aquilo e poluindo de alguma forma. Então, tem uma questão muito conectada com embalagens, que é
que é um desafio muito grande. Tem muitos tipos de embalagem, com vários, né, com muito pouco padronizados, é um desafio enorme, né? A demanda acontece, depois ela não acontece mais, então tem uma complexidade aí que vem em conjunto com o alimento. E o outro ponto também, com desperdício de alimentos e a questão de quantos por cento hoje a gente gera de resíduos orgânicos, né? Tem uma iniciativa muito forte da Ellen MacArthur Foundation aqui no Brasil também, já em português, com um reporte, acho que já de 2018, se eu não me engano, olhando para essa questão de orgânicos, né? Para a questão da economia circular de orgânicos. O que a gente faz com isso? Então, o brasileiro gera, sei lá, 45% de cadeia, né? Essa ótica do desperdício de tudo bem. Então, acho que tem um ponto super importante aí para a gente conectar com a pauta de economia circular da parte do depois, né? Tem o planejamento, tem o como faz, tem a lógica, tem a ótica, mas tem aquela lógica do depois também, que a gente não pode deixar de falar. E um comentário, eu acho que ficou faltando também, que eu senti falta de a gente conversar, que era sobre a importância de planejar, né? De colocar o design, de desenhar os sistemas, de entender para que eles servem, de questionar, e dessa visão de médio e longo prazo. A gente é muito curto-prazista, né? A gente acha muita solução e ela vai resolver e depois e tal, e os ciclos também de governo não ajudam, porque daí vai o ciclo, depois passa. Então, acho que tem um ponto aí, olhando para essa provocação de visão sistêmica e abordagem mais holística, que é a visão de longo prazo, né? A gente precisa entender que aquilo deveria durar mais e que a gente deveria conseguir projetar para essa durabilidade, né? Para ser mais perene. Eu acho que o Diogo está com um problema de conexão. Deixa eu ver, vou dar alguns segundos. Se ele não voltar, eu faço a pergunta. Se bem que eu acho que a gente já está chegando no final. Eu tenho uma pergunta para fazer, Pode mandar. mas eu vou seguir aqui o programado. Peraí. Ai, Voltou. voltou. Voltando. Oi, gente. É isso. Aventura, vamos a gente está se lá. aventurando Gente, hoje. hoje tá, nossa, tá zicado esse painel aí, não é por Ai, nada. imagina, não tem jeito. Ele tá muito gostoso. Não sei o que vocês estão achando, mas tá muito gostoso. Só queria trazer um comentário que foi falado aqui no chat sobre os tempos de pandemia e o nosso consumo, né, de embalagem de plástico. Então, que realmente aumentou muito, e é uma coisa que a gente tem que olhar necessariamente, não dá mais para passar, a gente já tem soluções acontecendo, né? Então, é aquilo que eu comentei, as coisas já estão rodando, né? A gente já pode aplicar soluções. E eu queria trazer, então, uma pergunta... É um voto, né, gente? É um voto, né? A gente, desculpa te cortar, Não, mas pode acho que falar, só para cara. reforçar esse ponto, né? A gente tem, ainda bem que a gente tem algumas escolhas, né? Nem todos nós, mas nós que temos algumas escolhas, acho que no final das contas é esse exercício de votar na hora que a gente compra, na hora que a gente consome, na hora que a gente exige de quem está fazendo isso ou aquilo, né? Então tem um poder muito forte nosso, né? De escolha, assim, de qual produto, de entender, de falar, né? De certa forma exigir mesmo, de se colocar como cidadão, de participar e de entender que solução é essa que está aqui do meu lado, que não tem. Então, acho que nesse ponto vai aumentar. Tem uma questão de saúde, tem uma questão mais embalagem de uso único, né? Alguns tipos específicos de material, aqueles que são mais misturados, mais coloridos, mais complexos. A gente sabe que, né, os menores também, né, aqueles que a gente só consome rapidinho. Acho que tem uma consciência nossa para começar a exercitar. Não é fácil, obviamente, mas acho que a gente precisa se posicionar e exigir e votar, né? É complexo. A minha família não gosta de fazer compras comigo, porque eu fico lá, e olha aqui, aí o conteúdo, aí meus filhos querem, daí não pode, porque então, assim, é muito complexo, mas eu acho que a gente, no final, né, é um papel que a gente precisa fazer, a gente precisa trocar ideia, a gente precisa contar para o outro, a gente precisa entender, a gente precisa se juntar
para ir desvendando desatando esses nós. E aí, Sandrine, quer falar? Eu quero. Eu acho que a gente tem um grande desafio, né, à nossa frente, assim, porque eu olhei aqui no chat essa questão da pandemia aumentando o nosso consumo de embalagens, né, e eu acho que a pandemia coloca uma série de desafios que são, assim, todos inegavelmente urgentes, né? E aí, como que a gente lida com tanta urgência ao mesmo tempo, né? Porque realmente é urgente a gente falar sobre a questão do consumo e de como a gente vai lidar com essas embalagens e tudo mais, mas também é urgente falar sobre o fato de que metade do Brasil está em insegurança alimentar, né? Tipo, são discussões que putz, eu fico muito me perguntando assim qual que é o caminho que a gente tem que seguir nesse momento, porque são desafios muito grandes, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com a questão das embalagens, a gente tem que lidar com a questão da fome, a gente tem que lidar com a questão da segurança, da saúde das pessoas, né? Então, acho que só compartilhando aí com vocês um pouco dessa minha inquietação, assim. Eu posso só complementar, assim, quando eu fiz esse comentário, eu tava pensando, né, tipo, tem esses dois lados que pioraram na pandemia, né, tipo, o lado da gente que tem o privilégio nesse ponto no Brasil de estar em casa, e aí aumenta o consumo de delivery, de coisa que vem embalada, tananã, né, tem uma falsa sensação de segurança de que porque tá embalado é mais seguro, apesar de que hoje a ciência já mostrou que, tipo, a gente vai se contaminar na embalagem. Mas, enfim, acho que é mais a questão do estar em casa mudou muito, né, nosso estilo de vida. Mas eu fico pensando, tipo, hoje eu encontrei um projeto de marmita, de quentinha para pessoas, né, tipo, em situação de rua em São Paulo, e com comida orgânica, tipo, era um projeto unindo fornecedores de comida orgânica, fazendo quentinha, tipo, comida saudável para a galera, só que em embalagem de isopor, porque, tipo, o que você vai usar num projeto desse, sabe? Eu também fico. E aí é isso, nossa. E aí, tipo, pensando também, sabe, em tanta gente que tá desempregada e tá tendo que fazer, sei lá, docinho para vender, para, tipo, pagar o aluguel, coisas assim. E aí essa pessoa é isso, ela não vai pensar numa embalagem mais sustentável, ela vai na opção mais barata que a indústria oferece para ela. Então, tipo, nossa, eu tô bem assim, gente, a gente deu muito espaço e vai demorar um tempo para a gente se recuperar, porque, tipo, tem essa questão econômica, sabe? A galera. Enfim, é isso, complementando. Francis levantou a mão também, acho que ele quer complementar. Sim, é muito nessa vibe que você acabou de complementando. Eu ia complementar uma coisa, você acabou complementando, eu vou complementar o resto. Também não vou ligar a câmera, porque a minha internet também tá ruim, gente. Então, hoje tá uma delícia. Saiu uma reportagem de uma empresa aí, eu não lembro qual foi. Eu não sei se é a Carolina, a Carol Basílio que está aqui. Eu vi que ela curtiu também, foi até no LinkedIn, que eu acho uma rede tóxica, mas, enfim, estou lá. De uma empresa que ela está aplicando agora a logística reversa também, nessa economia circular, em que ela produz muito agora nessa pandemia plástico, né, resíduo. Então, ela se comprometeu a reciclar a mesma quantidade de material que ela produz nas entregas. Ah, foi o iFood, eu nem lembro. Eu não peço iFood, gente, que justamente por isso eu também não tenho nenhum aplicativo de comida no meu celular. Então, só que aí tem esse ponto também. Tem empresas que utilizam dessas narrativas de que vou fazer isso porque é sustentável, mas que acabam produzindo não somente lixo, mas produzindo outro tipo de questões, mas aí usa esse rótulo para estar se autopromovendo, e ainda mais durante essa pandemia. Aí é muito complexo, porque eu fico pensando, a gente está, de alguma forma, se enquadrando nesse perfil de consumidor, fingindo que não há um problema, mas consumindo assim mesmo,
e pensando, nossa, mas eu estou gerando emprego, numa pandemia as pessoas estão precisando disso, é muito complexo realmente estar pensando nisso. Aí eu fico me perguntando realmente onde isso vai parar, até onde a economia circular, até onde essas soluções baseadas na natureza que a gente está trazendo para o nosso contexto, elas realmente estão impactando de forma positiva. Mas, assim, eu acho que é uma pergunta que a gente vai ficar aqui, pode ficar falando aqui, é assunto para semanas, mas era só porque eu realmente lembrei do iFood e de coisas que saíram essa semana também em relação ao uso de teste em animais, né? Que saiu um monte de entrevistas falando sobre empresas que não praticam essa crueldade, né? Por exemplo, da Nestlé, ou foi de outra rede aí de chocolates, que elas não fazem teste aqui no Brasil, porém é uma indústria que tem lá fora, fazem os testes. Então, assim, a gente pode estar até vendo que uma empresa aqui ela está tentando se adequar, porém ela é de uma multinacional que está produzindo mais lixo, poluindo lá fora. Então, ai, gente, é isso. É só para complementar, eu fui complementando com coisas que veio na mente. Não, eu acho que aí a gente vai trazendo do coração, vai dando vontade de falar mais e mais, né? É, Porque no final a gente vira um grupo de falando, nossa, mas queria acho que dar duas comentadinhas em cima disso. A primeira é dentro da lógica do gráfico borboleta de economia circular, não sei se vocês já viram, mas desenhado pela Ellen MacArthur Foundation, ou, enfim, esse design assim, do gráfico borboleta, tem o ciclo técnico, o ciclo biológico, reciclagem não está tão no centro, né? Reciclagem não necessariamente é uma coisa muito circular. Então, assim, evidente que é extremamente importante como solução, mas o jeito que a gente recicla no mundo, se a gente olhar para uma perspectiva mais também holística de quanto que gasta de água, de energia, né? Eu vi alguém comentando aí, o que a gente faz de upcycling, aquela reciclagem que realmente agrega mais valor, é muito pouco. Né? Então tem um risco aí muito grande, obviamente, também desse incentivo perverso do vou produzir, mas eu dou um jeito, né? Vou jogar. E por outro lado, um cuidado muito grande que a gente precisa estar atento também como consumidor, que é aqueles compromissos ou aquelas coisas que vêm para fora e que, na verdade, são lei, né? São legislação. Então, no Brasil tem muito disso, né? É bem curioso. Então, a gente tem legislação ali, a gente tem coisa acontecendo, mas tem muita gente se colocando, de certa forma, se vangloriando. Não estou falando necessariamente desse caso, mas, de certa forma, hoje a lógica reversa exige que 22,5% do que você coloca seja recolhido, então ainda é muito pouco. E daquilo que a gente não sabe, né? A política nacional ela não fala por tipo de material, ela fala por tonelada. Então tem um buraquinho, porque você pode jogar qualquer tipo de material e coletar aquele que é bom, e que você consegue, que é fácil. Então aqueles materiais porcaria, todo mundo continua jogando e botando e tanto faz, porque se eu correr rapidinho, conseguir 22% de qualquer material, não tem problema. Então tem uma coisa estrutural bem complexa, mas que a gente também fique muito atento e isso tem acontecido também na nossa pauta de clima, né, onde a gente começa a falar que a gente vai fazer as coisas, mas são coisas que estão atreladas à lei, né, que são coisas que são absolutamente nossa responsabilidade fazer, ou responsabilidade de algum ator fazer. Então, a gente tenha muito cuidado também para isso, né, para essas colocações pouco embasadas, né. Gente, eu tenho um comentário, uma pergunta. Não sei se o Diogo caiu novamente, mas eu vou aproveitar, deixa. Não sei se, tipo, a Sandrine quer comentar alguma coisa. Mas, assim, tipo, eu fiquei pensando, né, antes da gente chegar já concordar nesse ponto, né, eu tava aqui pensando que, tipo, soluções baseadas na natureza, a gente estava muito forte no grupo, né, com exemplo na cabeça de agrofloresta. E quando eu penso na agrofloresta, eu falo, cara, não tem coisa ruim, tipo, tudo é bom em agrofloresta, não tem efeito, sabe? É bom, tipo, porque você vai absorver carbono nas plantas e no solo, você vai, tipo, melhorar a água, você vai proteger a biodiversidade, vai
dar alimento para outros animais, você vai melhorar o clima local, você vai aumentar a segurança alimentar para as comunidades. É tipo, tudo bom. E aí eu fico, qual é a desvantagem? Por que que não é sucesso absoluto? Porque não dá lucro, talvez, né? Tipo, não tem... Os instrumentos econômicos aí existentes, eles, tipo, não favorecem esse tipo de produção. E aí eu fico, às vezes, me questionando... Às vezes não, constantemente, todo dia me questionando se a gente não está tentando, tipo, sabe, convencer um bando de gente no poder, economistas que estão só querendo, pensando nisso, e eles nunca vão ver, tipo, quão vantajoso é, quão bom é esse outro modelo, porque não dá lucro, sabe? Eu não sei se, às vezes eu acho que é tipo uma... Ai, a gente tá gastando a nossa energia, nossa cabeça, nosso tempo, nossa inteligência, nossos esforços, tentando convencer essa galera, colocando valor, assim, não, vamos monetizar. Olha só, os serviços ambientais valem não sei quantos bilhões de dólares por ano. E se a gente, e mudança climática, se a gente não lidar agora, vai custar não sei quantos trilhões daqui não sei quantos anos. E eles não ligam, tipo, sabe? Parece, tipo, que a gente tá dando um murro em ponta de faca. Aí, aqui foi um desabafo, assim, queria saber como vocês estão em relação a isso, se a gente, tipo, continua insistindo, sabe, para tentar colocar um valor nisso e tentar vencer dentro dessa lógica capitalista, ou se é isso mesmo, revolução amanhã e é nóis. Eu posso comentar sobre isso? Eu sei que a gente está se aproximando aqui do horário final, mas acho que isso é uma reflexão importante da gente fazer mesmo, né? É, sobre qual é o nosso papel aqui, acho que é um pouco sobre isso também. E assim, eu acho que a lógica das monoculturas, que é essa lógica da produção tradicional que a gente tem hoje em dia, é muito boa em alguns sentidos. É extremamente bem controlada e acho que ela faz tanto sucesso porque é isso, né? É ultra producente, assim, em curto espaço de tempo. É uma cultura única que não tem complexidade, né? É uma redução da complexidade para que a gente consiga lidar de uma forma mais simples, talvez, com as questões. Enquanto que as agroflorestas são justamente o contrário, né? Abraçar a diversidade, abraçar a multiplicidade de vidas e de possibilidades de interação. Entender isso como o cerne dos ecossistemas e da função dos ecossistemas. E aí, eu acho que por que que a monocultura faz tanto sentido, né? Porque a gente está vivendo numa época onde as coisas são automatizadas. Você precisa do padrão, das fileiras retinhas para passar a máquina, sabe? Não dá para passar uma máquina numa agrofloresta. Tipo, é um sistema de produção alimentar que nada mais faz do que responder ao modelo de sociedade que a gente vive hoje em dia, que é o modelo linear. A produção linear é literalmente as linhas da monocultura, assim, é isso, entendeu? A monocultura nada mais é do que uma resposta à nossa lógica de vida enquanto sociedade capitalista. Então, eu acho que se a gente está falando sobre mudar a nossa forma de produção alimentar, entendendo que as agroflorestas não têm defeitos, porque elas não têm, né, para gente que entende da coisa, assim, mais ou menos, elas não oferecem defeitos mesmo. Para que a gente consiga chegar nesse outro lugar, a gente precisa ter uma ação radical mesmo. A gente precisa olhar para uma transformação da nossa sociedade como um todo e da nossa forma de ver o mundo, né? E aí, para fazer uma recomendação, não ficar só no plano das ideias aqui, eu vou recomendar que vocês escutem os vídeos da Sabrina, da Tese 11, que tem um canal no YouTube, que fala bastante sobre isso, assim, que ela é marxista, né? Ela é uma teórica marxista e ecossocialista, e aí ela fala bastante sobre isso, sobre essa transição social que a gente pode fazer para uma sociedade do bem viver, uma sociedade que leve, né, esses preceitos da integração com a natureza e da complexidade, da multiplicidade no cerne de todas as atividades, não só da produção de alimentos, mas de toda a forma de ver a vida. Eu acho que
sempre quando eu estou desesperada e um pouco querendo que tudo exploda, eu vou para esses vídeos da Sabrina. Ela tem um parceiro também que é super fofo, o Thiago, e que eles postam os vídeos que fazem parecer que tudo tem um caminho e tem uma direção, que é essa sociedade do bem viver, né? Essa sociedade mais justa e igualitária que viva junto com a natureza. Então fica aí essa recomendação. Muito bem, Sabrina é a moça das referências hoje. Depois, gente, infelizmente vocês que estão assistindo pelo YouTube estão perdendo o chat, que o chat é um evento à parte aqui nesse encontro. Então, fica de olho para mais eventos do GTView, porque só o chat, só ao vivo é ao vivo. Então, é isso. E eu vou reforçar muito aqui essa história do bem viver, é uma coisa que a gente tem estudado em alguns grupos ali internamente do Clay recentemente, e isso foi muito legal, assim, interno mesmo, para a gente trocar figurinhas, e essa lógica do bem viver, ela já está acontecendo, já tem países em volta que estão buscando um caminho para aplicar isso, então aí eu queria, na verdade, caminhar aqui para a gente ir finalizando essa conversa, num sentido de mensagens finais, de esperança, de caminhos. Né? Sandrine já pincelou isso aqui, depois ela pode retomar uma mensagem final, mas eu queria ouvir da Daniela também, assim, como que você vê? Principalmente como que a gente pode colocar a juventude nesse papel, né? Estamos aqui no Engajamon, estamos aqui para isso. Eu sei que você comentou que você tem filhos, né? Então, como que você gostaria que eles se portassem no mundo e que agissem, né, em prol aí dessa sociedade que a gente observa que coloca a natureza no centro e os ciclos se fecham necessariamente. Obrigada. Acho que só um ponto que eu queria costurar. Obrigada, Sandrine, por trazer para a prática, né? Acho que é importante isso, mas que a gente não esqueça também dessa discussão de externalidades, né? A gente está comparando o que com o que quando não vem valor, né? Que tipo de o que é isso que está dando muito lucro, né? É um bando de coisa que ninguém está contando aí no meio, né? Passando por cima de todo mundo, passando por cima de várias coisas. Então, tem um limite que é muito complexo para mim, que é onde a conversa fica difícil, a gente podia conversar aqui até amanhã, que são as relações humanas, né? Que são as relações, que a gente se reentender, e aí volta para os meus filhos, que é como eu faço que eles se percebam como indivíduo, que eles percebam o coletivo, né? Que tipo de escola é essa que a gente precisa dar, né? Que tipo de escola é, que mistura é essa que eles precisam, né? Quem que eles precisam conhecer como referência? Quem que eles precisam amar? Quem que eles precisam abraçar, sentir? Tem tanta coisa, né? E como eles precisam estar conectados com a natureza, né? A gente não cuida e não ama o que a gente não conhece. Então, óbvio que, de novo, a gente entra numa fala de privilégio, não é para qualquer um. Infelizmente, não é para qualquer um. Infelizmente, aqueles que estão lá também estão sendo, às vezes, privados disso, aqueles que estão mais em contato com a natureza estão, de alguma forma, também sendo privados daquilo que eles têm desde o princípio. Então, parece tudo sempre muito injusto. Para tentar terminar com uma mensagem de esperança, eu sou uma pessoa otimista, porque se não fosse, no final a gente não sai da cama, né? Se a gente não for otimista, a gente fica lá. Mas o Pedro Tarak, que é um dos cofundadores do Sistema B, um argentino muito querido, tem uma forma muito linda de dizer que a gente precisa colocar sempre a energia, eu vou até mudar aqui para mostrar para vocês, que ele fala do compartilhar, né, que é essa energia aqui, do que do convencer, né, que a gente precisa mais colocar o exercício da nossa energia de compartilhar. Vamos compartilhar, tem tanta coisa acontecendo, né, se a gente entra na lógica de compartilhar e para de tentar convencer, não é por convencer, né? Talvez alguns a gente vai ter que convencer, mas eu acho que a gente flui melhor, né? A gente direciona melhor nossa energia quando a gente compartilha. E eu acho que os jovens têm um papel muito fundamental porque eles estão muito mais nesse fluxo ainda de compartilhar, né? De ter uma coisa mais visceral, de ter aquela coisa daquela energia vital, daquele não gosto disso e não vou para isso se não é o que vai. Então, acho que tem essa energia muito maravilhosa, assim como em contraponto tem uma energia de experiência que também é muito maravilhosa. Então, acho que essa mistura, olha lá o gato, ó, já pôs o rabo, ela bem que disse que quando estivesse no final ia aparecer, mas acho que era isso.
Acho que era isso, que a gente consiga compartilhar mais, né? E não convencer tanto. Ah, e é só antes da Sandrine falar, eu gostaria de compartilhar como eu gosto de compartilhar, né? Como eu gosto desse espaço, porque a gente sempre sai daqui falando, é isso, tem solução, a gente vai fazer tudo acontecer. Então, Eu muito animado com isso tudo. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim, Dig. Agora travou. Acho que eu vou assumir aqui para fazer a minha fala rapidinho, porque já são 9h36 de uma quinta-feira à noite e ninguém aguenta mais. Todas as nossas jornadas, né, do dia. Dig, eu voltei aqui para falar, tá? Vou falar minhas falas Só finais, vai, só vai. tá? E só para terminar aqui. É, eu acho que mensagens de esperança, é isso que é para a gente fazer agora? Primeiro, mensagens de esperança. Estamos aqui, né? Hoje todo mundo está aqui. Estamos aqui. Olha que legal, que massa. Você que está assistindo aí pelo YouTube, tá aí. Isso é muito importante. É, somos jovens brasileiros que, assim, no panorama global, a gente não está num cenário bom. A gente está num cenário bem difícil, o Brasil está num momento extremamente difícil, talvez o momento histórico mais difícil do país, mas estamos aqui. E eu acho que se não tem mensagem de esperança mais forte do que essa, né? Que estamos aqui agora, juntos, conversando. Mas, além disso, assim, acho que a gente precisa estudar muito, a gente precisa realmente estudar muito, saber sobre as coisas que a gente está falando cada vez mais, trabalhar com o que encanta a gente, né, na medida do possível, assim, exercer esse privilégio de trabalhar com coisas que a gente gosta. A gente, acho que, assim, fazer o nosso melhor, eu acho. E eu estou tentando fazer o meu melhor, enquanto ativista, então fica o convite para vocês irem participar do meu diálogo sobre juventudes rurais e perspectivas para o futuro, que vai acontecer no dia 15 do mês que vem. É um diálogo que está no processo de engajamento para a Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU. Então, está aí o convite para todos e todas participarem. Vai ser um evento de cocriação, então, participação ativa. Vai ser bem massa, espero que todos possam estar lá. E, eu pensei nisso, que eu acho que é muito legal nesse sentido de esperança, né? Tem um trabalho do Emicida, que é aquele cantor, que chama Prisma, e é uma série de podcasts que fala um pouco sobre isso, como olhar para a vida, como entender a vida e como lidar com esses desafios tão grandes que se apresentam, né? Vão lá conferir, que acho que é uma referência bem importante aí. Nossa, hoje eu tô das referências, né? Várias refs aqui que eu passei, espero que não tenha sido too much. Mas é isso, gente. Agradeço muito o espaço e, e vamos seguir juntos e juntas. O evento de hoje é oferecido pela Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU. Aqui o convite está muito bem feito. Estou torcendo para não cair na internet de novo, tá? Mas eu só queria, então, falar que realmente, mais uma vez, o chat segue aqui a 1000 por hora. Vocês, por favor, deem uma olhadinha, pessoal aqui do Zoom. E a gente vai fazer questão de colocar, então, todas essas referências também no chat aqui do YouTube. Então, vocês podem dar uma... eu fazendo blogueirinho. Chat aqui do YouTube, vocês podem dar uma olhadinha. E eu não sei se a Dani gostaria de concluir de alguma forma, mas, de novo, mas é só para eu fechar falando que eu senti que a gente compartilhou. Eu acho que é isso. Se tem uma solução, a coisa vai piorar, porque tem que piorar para chacoalhar algumas pessoas que ainda precisam ser chacoalhadas, mas a gente que segue aqui já com força, a gente tem que seguir dessa forma, e para a gente se segurar, só para a gente fazer uma teia
compartilhando, criando esses momentos. Então, eu acredito muito nisso. Por isso que eu gosto tanto do Engaja Mundo. Eu acho que é uma teia muito forte de pessoas jovens fazendo isso. Então, fica o meu beijo, meu abraço de amor para todos do Engaja Mundo que estão aqui hoje assistindo esse vídeo. E é isso. Se alguém tiver mais alguma colocação final, alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, já faço aquele convite para a gente abrir, quem restou aqui, se possível, abrir a câmera, a gente fazer um barulho, tirar uma foto bonita, só para a gente lembrar que está todo mundo aqui. Uhul! Uma salva de palmas, vamos lá, galera. Salva de palmas. Foi bom. Vale barulho, hein? Abre o microfone para bater palmas. Sem palminhas virtuais. Sem palminhas Incrível, virtuais. gente. Que gente boa. E olha que a gente nem ouviu todo mundo, hein? A gente ficou aqui nesse, né? Imagina se a gente tivesse ouvido todo mundo falar. Imagina. É isso, a gente cria espaço para ouvir também nos eventos, então nesses painéis a gente sempre está prezando por trazer representantes locais que estão fazendo atividades ali cotidianamente, né? Hoje a gente não conseguiu ter representante, mas sempre a gente tenta trazer, puxar bastante isso. Então, muito bem, ó, eu vou aproveitar que o pessoal está ligando a câmera, vamos ver quem, se vocês puderem, a gente vai, vou colocar vou tirar um print aqui, então, vocês façam pose. 3, 2, 1. Muito bem. A gente manda isso daí para vocês. Depois... Obrigada pela paciência, pessoal. Ai, a 15 gente para que agradece. 15 para as Valeu, 10. gente. Com todos esses cortes de internet e afins.